Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para podermos estudar a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos também a todos vocês que escrevem para o nosso programa, vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, grupos, familiares, amigos. Nós agradecemos ainda aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também todos vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso ajuda o canal a crescer no ranking do YouTube para que ele possa ser visto por outras pessoas que sequer recebem os nossos compartilhamentos. Mas agradecemos também a vocês que escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Pedro Sérgio Souza da Silva, de Mojuí, Pará. Ieda Marques é de São Paulo. Maria Caires Pinheiro é de Eunápolis, na Bahia. Solange Souza é de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Ricardo Rodrigues é de Caaporã, na Paraíba. João Tacacu é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, te damos graças por podermos estar em Tua presença e também por termos estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe todos aqueles que nos pedem orações, todos aqueles que estão passando por lutas, problemas, suas dificuldades. Dê vitórias a cada um, Pai, que não desanimem, que se fortaleçam na fé a cada dia e que muito em breve possamos todos estar juntos nas mansões eternas. Nós te damos graças, Pai, e em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós podermos nos encontrar uma vez mais e estamos dando sequência à nossa série Gênesis, o princípio da criação. E esta semana nós estamos falando sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Mais uma aliança, não é? Porque Deus já havia feito uma aliança quando o chamou para sair de sua terra, de sua parentela. Nós vimos isso na semana passada. E agora, então, depois que Abraão retorna do Egito, Deus novamente faz uma aliança com Abraão. E nós, então, já vimos que Abraão, ele teve os seus vacilos na sua fé. Assim como acontece conosco às vezes, né? Passamos por alguns momentos em que nos vêm incertezas, nos vêm dúvidas com relação ao nosso relacionamento com Deus, com relação às promessas que Deus faz para nós. Às vezes nós também passamos por estes momentos, mas Deus ele está sempre pronto para nos receber, desde que nós o busquemos. E então Deus, ele se encontra novamente, chama Abraão para uma conversa e diz para Abraão que agora ele vai ser pai de uma grande nação. Mais uma vez é feita a promessa. Abraão ele teve aquele filho com Agar, chamado Ismael, e então Deus diz para Abraão: olha, não é esse o filho da promessa, você vai ter um filho com a sua esposa Sara. E nós hoje vamos ler com vocês Gênesis capítulo 17, versos 1 a 19. E eu tenho lido aqui com vocês alguns textos até longos, não é mesmo? Muitos versículos, mas é porque muitos dos nossos amigos e irmãos não têm o hábito de ler a Bíblia, de ler todo aquele texto, contexto, e apenas ficam ouvindo o que as outras pessoas falam. Então, por isso, às vezes, nós temos que ler alguns textos maiores para que os nossos irmãos e amigos possam entender. Aqui em Gênesis 17, versos 1 a 19, diz assim: quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei
extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abrão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês, deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderei ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Lemos aqui Gênesis 17, de 1 a 19. Vejam que Abraão agora estava com 99 anos. Ontem no estudo, eu disse, quando ele teve Ismael, ele tinha 86 anos. E agora, Deus havia feito a promessa a Abraão naquela ocasião e disse que Ismael não era o filho da promessa, que ele teria um filho com Sara. E se passaram quase 14 anos, agora Abraão está com 99 anos. Às vezes, irmãos, nós somos muito apressados para Deus cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida. Nós queremos muito rápido. Às vezes, nós também apresentamos a Deus algum pedido de oração e queremos que Deus responda naquele momento, naquele instante. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, Ele tem um tempo para cada coisa e Ele tem um propósito também para cada coisa. Vejam que Abraão, com 99 anos, era impossível ele ter filhos. Isso falando cientificamente, não é? Ele não poderia. Sara, com 90 anos, também já era impossível ter filhos. Mas para Deus nada é impossível. Não somos nós que realizamos as coisas, é Deus quem realiza através de nós. Então a nossa vida tem que ser colocada nas mãos de Deus, para que Deus Ele faça a vontade dEle em nossa vida. É isso que nós precisamos aprender como filhos de Deus. E então, aqui nós encontramos que Deus, Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Por que houve esta mudança? Acontece que o nome Abrão significa pai exaltado. Era o significado do nome de Abrão. E agora, ele com um novo nome, Abraão, não era mais pai exaltado, mas pai de muitas nações ele seria. Deus, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Ele era um pai exaltado, agora é pai de muitas nações. E Sara, esposa de Abraão. Sarai antes se chamava minha princesa, era o significado, quer dizer, a princesa de Abraão, minha princesa. E agora, mudando o nome de Sarai para Sara, o nome dela se torna princesa, a princesa de todos. Porque mãe de grandes nações, numerosas nações. Então Deus ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. E
ao filho Isaque. Por que foi dado esse nome? Isaque significa ele rirá, de rir, não é? Por quê? Porque quando Deus disse para Abraão, aos 99 anos, que ele seria pai, Sara seria mãe, eles riram, eles não creram, eles duvidaram. Mas então, o nome de Isaque significa ele rirá. Deus fez então esta aliança com Abraão agora já, né, o pai da fé, e Deus faz com eles a aliança da circuncisão. Todo aquele descendente de Abraão, Ismael, que era filho dele com Agar, e agora depois veio Isaque, e todos os servos de Abraão, todos os que nasceram na casa de Abraão, deveriam ser circuncidados. Todos os meninos, quando nascesse, ao 8º dia seria circuncidado. Os que eram adultos, nessa ocasião, tiveram que circuncidar também. E como era a circuncisão? A circuncisão é o que nós chamamos hoje de operação de fimose nos meninos, né? Tinha que cortar a pele do prepúcio, e imaginem que naquela ocasião era cortado sem anestesia, era cortado com uma pedra, porque, né, eles não tinham aí muitos instrumentos, né? E então era cortado com uma pedra. E com certeza doía bastante, mas era a circuncisão que eles tinham na carne. E todo descendente de Abraão, até a vinda do Messias, eles tiveram. Se eles fossem participantes da promessa que Deus fez a Abraão, eles tinham que ser circuncidados. Aqueles que nasciam na casa de Abraão, que eram descendentes de Abraão, e que não eram circuncidados, eles não eram reconhecidos como os filhos da promessa, os filhos de Abraão. Mas essa questão da circuncisão, ela foi abolida, ela não é mais necessária. Por quê? Porque quando Jesus veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, Jesus ele veio para o seu povo, para o que era seu, diz a palavra de Deus, mas os seus não o receberam, eles rejeitaram a Jesus. E então, esta promessa de salvação através de Jesus foi estendida a todos os povos. Jesus ele estabeleceu então agora uma nova aliança, e aliança através do seu sangue. E essa aliança, ela faz com que todos aqueles que creem em Jesus não precisam ser circuncidados, mas sim passar pelo batismo. Então, o batismo ele substituiu a circuncisão. E nem mesmo mais entre os descendentes de Abraão, aqueles que são descendentes de sangue, não é mais necessário fazer esta circuncisão. Por quê? Porque agora nós estamos sob uma nova aliança, que é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e através deste sangue, através da nossa fé, mediante a graça de Deus, nós somos salvos em Jesus. E então, vimos aqui que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E como aconteceu com Abraão, a promessa foi feita lá quando Abraão tinha 75 anos. 25 anos depois, então, é que ele tem o filho da promessa, e aí começa a descendência de Abraão que Deus havia prometido. Que nós possamos nos manter firmes, confiantes em Deus, que as promessas dele também se cumprirá em nossas vidas, e que nós, confiando em Jesus, depositando nele a nossa fé, nós também receberemos a garantia, a certeza da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, e nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.